Estamos de volta com Justiça Cidadã, o programa que leva o juiz até a comunidade. E você sabe, o Justiça Cidadã é um programa realizado em parceria com o Jornal Diário de São Paulo e a Associação Paulista dos Magistrados, a APA-MAGES. E hoje nós estamos conversando a respeito dos juizados especiais. Antes desse intervalo, o Dr. Jamil tinha falado para a gente o que acontece se a pessoa recebe o mandado de citação, chamada para ir num processo do juizado e não comparece. Aí eu queria perguntar o seguinte, em qualquer ação acontece a mesma coisa? Por exemplo, se eu tenho uma ação que está correndo não no juizado, no juízo normal, e eu recebo esse mandado de citação, se eu não responder, vai acontecer a mesma coisa? Nas varas cíveis acontecerá a mesma coisa, mas há alguns processos, ou seja, se você receber um mandado de citação, o oficial de justiça for até sua casa, ou receber uma carta de citação por AR, o correio vai deixar na sua casa, ou até uma carta precatória, um oficial de justiça vai até a sua casa, você tem que comparecer ou apresentar a defesa, no período que está, ou seja, obedecer à ordem judicial que está escrita lá. Então, assim, nas ações cíveis, realmente, você será considerado réu. Lógico que na área criminal isso é diferente. E se eu receber a citação e aí eu vou verificar lá que tipo de reclamação que foi feita e a pessoa está com o advogado, só que eu não tenho dinheiro para contratar um advogado ou eu quero fazer a minha defesa através de um advogado, como é que faz isso? Hoje em dia no Estado de São Paulo, nós temos a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, se você receber um mandado de citação e vem lá dizendo que você tem que se defender em 15 dias, e a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um advogado. Se você não tiver dinheiro para contratá-lo, você pode se dirigir tanto à Defensoria Pública, só que a Defensoria Pública, em regra, ela vai aceitar o seu pedido lá se você receber até 3 salários mínimos. Você vai ter que comprovar que você recebe até 3 salários mínimos como regra. Então, e também ou se dirigir nos lugares onde não houver a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil. Qualquer seção da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, você pode ir lá, porque se você receber também um valor equivalente até 3 salários mínimos, eles vão nomear para você um advogado para cuidar do seu processo e para te defender. Agora nós vamos às ruas, porque quem faz a pergunta é você. Posso entrar com uma ação de divórcio no juizado especial? Não pode entrar com uma ação de divórcio no juizado, pode, mesmo ele sendo consensual ou litigioso. Mas, mais uma vez, você não pode entrar no juizado, mas pode procurar um sejusc. Então, um casal se separa, já está separado de fato há muito tempo e resolve só formalizar aquilo ali. Então, ele pode ir direto num sejusc e ir lá e fazer esse divórcio consensual. Outra coisa, às vezes vocês não chegam a um acordo de tudo da ação de divórcio, por exemplo. Vocês querem realmente separar, mas não sabem para quem vai ficar aquele imóvel que vocês têm. Então dá para resolver metade do processo já. Você já pode ir no sejusc e ir lá decidir essa questão. Não queremos ficar juntos, ou seja, não quero o divórcio. Isso já vai estar resolvido. E a questão da partilha, que para quem vai ficar esse imóvel, vai ficar para depois ser discutido no juizado, se vocês não chegarem a um acordo no sejusc. Mas no juizado isso é proibido. Eu tenho um filho doente e eu precisaria fazer a interdição dele. Eu posso fazer isso por meio do juizado? As ações de interdição são proibidas no juizado. Por quê? Nas ações de interdição, há necessidade de fazer perícia, uma perícia médica para verificar se o seu filho realmente tem essa deficiência física que o impede, ou mental, de praticar os atos da vida civil. Então, as ações de interdição são proibidas no juizado. Realmente, essa aí você vai ter que procurar a justiça comum para poder ingressar em juízo. Quer dizer que a interdição nem no sejusc ele também não vai conseguir resolver? Isso, no sejusc não vai dar para resolver por conta da questão da perícia, porque vai ter que realmente provar que a pessoa é incapaz para exercer os atos da vida civil. Se a pessoa entrar com uma reclamação e no pedido dela, ela juntar um recibo, algum documento com uma assinatura dizendo que é minha, mas ela não é, para eu provar a falsidade dessa assinatura e essa prova pode ser feita no juizado, o que vai acontecer?
se você alegar na defesa que a assinatura é falsa, o juiz, ao se deparar com essa alegação, ele vai verificar que não cabe fazer perícia no juizado. Portanto, o juiz vai se dar por incompetente, ou seja, ele vai falar que ele não pode julgar e vai remeter para um colega dele, né, para um outro juiz para resolver isso. Aí vai entrar realmente na justiça comum. Vai para a justiça comum, mas daí segue da onde ficou. Isso, já o processo segue da onde ficou. A gente só muda de espaço físico, mas continua ali. Eventualmente vai precisar constituir advogado, dependendo de como você ingressou com o pedido. Bom, e se eu tiver uma ação que foi julgada no juizado e eu não concordo com o resultado? Se você não, o direito de recorrer, ele é permitido também no juizado. Ele cabe um recurso que a gente chama de recurso nominado, que é um recurso sem nome, e você pode ingressar em até 10 dias depois de proferida a sentença, de publicada essa sentença. Então você pode recorrer. A diferença, como se disse, é a necessidade do pagamento das custas judiciais. E aí também haverá necessidade de contratar um advogado. E aí, se eu perder o recurso, eu pago o advogado da outra parte? Sim, quem perde o recurso paga o advogado da parte contrária, exceto se você tiver pedido a gratuidade da justiça e o juiz ter deferido. E se eu tiver uma sentença favorável a mim, condenou a pessoa a me pagar um valor que eu estava pedindo, e aí a pessoa mesmo assim não paga, o que eu tenho que fazer? Realmente, o grande problema do judiciário, às vezes, não é que as pessoas receberem, né? O juiz julga, ele diz que você tem razão, mas a gente não consegue receber da parte contrária. Hoje em dia, há 3 mecanismos muito importantes e bastante utilizados, que chamam-se Bacenjude, Infojude e Renajude. Se a pessoa não pagar espontaneamente esse valor, você pode pedir, mediante mero requerimento também no balcão, para que sejam consultados se a pessoa tem algum valor em conta corrente, que é o Bacenjude, ou o Infojude vai ver toda a declaração de renda dela, a declaração de renda na Receita Federal, para ver se tem algum outro bem que pode ser penhorado, que pode ser levado à constrição. Ou o Renajude, se ele tem um veículo, por exemplo, que também pode servir para pagar esse valor. Mas esse pedido de execução pode ser feito no próprio juizado ou eu tenho que entrar na justiça comum? Não há necessidade. A execução do processo, o processo ele tem 2 fases. A primeira fase, essa fase que a gente chama de conhecimento, é quando o juiz vai dizer quem tem razão. Decidido que você ganhou a ação, você vai começar, no mesmo processo, continua a fase de execução. Ou seja, o devedor é chamado para pagar em 15 dias. Se não pagar em 15 dias, você pode realmente já continuar a execução dali por esses meios, hoje em dia principalmente, que é o Bacenjude, o Infojude e o Renajude. E se, por exemplo, a pessoa não tem nenhum patrimônio, não tem carro, não tem imóvel, não tem dinheiro na conta, eu posso penhorar o salário dele? De acordo com o Código de Processo Civil, é proibido penhora de salário. Mas hoje em dia há uma mitigação dessa questão e alguns juízes permitem penhorar cerca de 30% do salário, a depender da dívida, principalmente se ela for uma dívida alimentar. E tem alguma outra ação assim, de direito de família, por exemplo, se eu tiver que fazer a partilha quando morreu alguém da minha família, eu posso fazer no juizado ou não? As ações de inventário também não cabem no juizado. Então, assim, se tiver todo mundo de acordo, hoje em dia você pode se dirigir a um tabelionato de notas, que é um cartório de notas que todo mundo deve conhecer perto da sua casa. Se está todo mundo de acordo, os herdeiros estão todos de acordo e todos são maiores e capazes, você vai até lá e procura esse tabelionato de notas e redige como vai ficar partilhado esse valor. Agora, lá tem custas e é cobrado. No judiciário, se você quiser, tem que realmente ingressar numa vara, em geral, vara de família, onde tiver, ou na vara civil comum da sua comarca. Doutor Jamil, quanto tempo demora mais ou menos um processo do juizado entre entrar com a ação e ser resolvido definitivamente? Hoje em dia, os processos
eles, no estado de São Paulo, se você ingressar, eles têm começado de forma digital em pelo menos 60% das nossas varas já. Isso tem feito com o processo ser bem mais rápido. Quando o processo fica devagar? É quando você não pegou o endereço da pessoa certo. Então, porque a gente vai tentar achar essa pessoa e essa pessoa nunca vai ser achada. Então, realmente assim, é importante você, quando se envolver em algum litígio, algum problema, para nós resolvermos o seu problema, é necessário que você tenha o endereço da pessoa, porque senão a gente não vai achar. E os processos, em geral, demoram, quando demoram, por conta desse fato de você não ter o endereço da pessoa certa. Mas, em geral, as questões são resolvidas de forma rápida. Eu, por exemplo, tem épocas que, dependendo de se todo mundo for chamado, geralmente quando é empresa, né, o processo corre muito rápido, 6 meses, 1 ano no máximo, você já resolve essa questão. Então, se a pessoa, por exemplo, tiver dado um endereço falso, você não vai poder citar por edital? A citação por edital não é permitida no juizado. Citação por edital é uma das formas de citação que nós temos na nossa legislação. E se tiver que citar por edital, o juiz também, mais uma vez, vai remeter para um outro colega de uma vara comum. Se a pessoa entrar com qualquer pedido direto no CEJUSC, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, ela então, sofreu um acidente de veículo, entra lá com a reclamação, vão chamar a outra parte, vai ter aquela tentativa de conciliação no CEJUSC. E se não der acordo, eu vou ter que fazer um novo pedido no juizado e aí vai ser feita uma nova audiência de tentativa de conciliação ou não? Porque senão pode demorar mais, né? Porque eu vou ter que entrar em 2 lugares. Hoje em dia, o CEJUSC já tem acordo com os juizados especiais e não há necessidade de fazer uma nova audiência de conciliação. Já será feita diretamente uma audiência de instrução e julgamento. Agora, uma coisa que acho que as pessoas devem ter curiosidade de saber, quando é proferida a sentença pelo juiz no juizado e aí a pessoa recorre, quem que vai apreciar esse recurso? A partir da sentença, caberá um recurso em 10 dias e quem aprecia são 3 juízes. Então é formada uma turma julgadora para analisar seu recurso. Por exemplo, são chamados colégios recursais. E é rápido esse procedimento dos recursos? Como o recurso já está tudo já está formado, não tem que ouvir ninguém, em geral é distribuído e logo em seguida já é julgado. Não demora muito. Nós temos julgados em cerca de 1 mês, da entrada do recurso. Se eu tiver uma casa alugada para alguém, né, e a pessoa não está pagando o aluguel, eu posso entrar com ação de despejo no juizado? No juizado é cabível a ação de despejo para uso próprio, né, a chamada denúncia vazia. Então, realmente, se você precisar daquele imóvel para a sua residência ou de algum familiar seu, você pode ingressar com a ação de despejo para uso próprio no juizado. Repetindo. Até 20 salários mínimos, você não precisa de um advogado, até 40 salários mínimos você pode ir lá também. E também se o valor for superior a isso, né, porque não há essa restrição do valor quando as ações são de despejo para uso próprio. Mas a de despejo cumulada com cobrança, ou seja, você quer além de despejar a pessoa, tirar ela da sua residência, você quer ainda cobrar todos os aluguéis que ela não pagou, não pode ingressar no juizado. Mas, mais uma vez, lá no CEJUSC você pode comparecer. E, assim, os problemas de vizinho, por exemplo? Às vezes um vizinho tem um cachorro que late demais ou faz muito barulho, não deixa ninguém dormir. Isso é comum de se resolver também no juizado? A grande vantagem, por passar por uma audiência de conciliação de uma forma muito rápida e as pessoas saem do calor da questão e conversando lá, às vezes se resolve, porque tem um conciliador ou tem um juiz para colocar mais paz e resolver o seu problema. Hoje em dia nós estamos mais preocupados em resolver os seus problemas, né? Então o judiciário, a ideia dele é isso, você resolver o problema. Então uma briga de vizinho pode ser resolvida numa audiência de conciliação, se as duas partes chegarem a um acordo ou eventualmente chegar depois numa audiência de instrução, o juiz vai julgar. Lógico, se tiver necessidade de produzir prova pericial, mais uma vez o juiz vai remeter para o colega da vara comum.
É isso aí, gente. Hoje nós tratamos do Juizado Especial Cível. E não esqueça, você sempre pode mandar as suas dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, justiçacidadã@diariosp.com.br. Queria agradecer a presença do Dr. Jamil e a presença da doutora Valéria. É isso aí, Justiça Cidadã na próxima semana tratando dos temas do seu interesse. Vamos aprender mais sobre os nossos direitos e as nossas obrigações. Fique com a gente!